dificuldade de escrever aquele artigo que está lá engavetado e que você precisa de uma vez escrever e mandar para um revisor, para uma revisora? No vídeo de hoje, Pesquisa na Prática, eu vou dar 8 dicas para você conseguir fluir na tua escrita científica, ficar bem mais tranquilo, bem mais tranquila e finalmente despachar aquele artigo para o processo de revisão e quem sabe então conseguir publicar a tua pesquisa. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Eu sei, a escrita científica deixa a gente com muitas dúvidas, a gente não sabe nem por onde começar. Então, nesse vídeo eu vou dar 8 dicas para você realmente conseguir deslanchar a sua escrita, o que você precisa cuidar na hora de escrever o seu trabalho, e eu tenho certeza que o seu artigo vai ter muito mais possibilidade de passar pelo processo de revisão por pares e, quem sabe, ser publicado. Mas antes de eu falar dessas 8 dicas, para tudo, se você é novo aqui no canal, aproveita, já clica aqui embaixo, já se inscreve e já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa e eu vou deixar também a referência do capítulo do livro que eu me baseei para poder trazer essas dicas para você. Primeira dica que eu preciso dar é que artigo científico a gente tem que usar linguagem científica. Eu até já falei aqui no canal, né, que linguagem, que a escrita científica, ela não é para ser bonita, ela é para ser científica. Eu vou deixar o cardzinho do vídeo aqui em cima. E há alguns vídeos atrás eu falei sobre os principais erros que as pessoas cometem na hora de escrever um artigo científico, principalmente em língua portuguesa. Eu também vou deixar o cardzinho para você dar uma olhadinha. Então tenha em mente que você precisa sim escrever o seu artigo com uma linguagem científica. Tudo bem se você fizer um primeiro rascunho, um primeiro boneco ali com uma linguagem mais fluida, né, deixando as ideias passarem, né, pelo seu cérebro, pelos seus dedinhos até chegar no computador ali de uma maneira mais livre, mas sempre tenha o costume de voltar e reler o teu texto e reescrever numa linguagem científica. Então dá uma olhadinha no vídeo que eu comentei ali sobre a escrita científica, que eu tenho certeza que vai ficar um pouco mais claro para você o que eu quero dizer com essa linguagem científica. Segunda dica que eu dou é que a escrita, ela é a última etapa, ou melhor, né, segundo esse autor aqui que eu tô me baseando, ela seria a penúltima etapa de um artigo científico. Por que ele chama de penúltima etapa? Porque a última etapa seria o processo de revisão por pares e a publicação. O que ele quer dizer com isso, penúltima ou última, não interessa. O que importa é que você tem que fazer a sua pesquisa antes de escrever. Não adianta você começar a escrever pesquisa se você não fez a pesquisa. E acontece muito, eu vejo muita gente, ai, Amália, eu tô preocupada, eu não consigo escrever, mas você já coletou dados? Ah, já. Você já fez a transcrição? Já. Você já analisou? Ainda não. Se você não analisou os dados, não tem o que escrever, você precisa analisar os dados primeiro. Se você não fez a leitura dos artigos para sua revisão de literatura, não tem o que escrever. Tem que ler os artigos primeiro para fazer as análises dos artigos para depois escrever a revisão de literatura. É óbvio que você vai travar na hora de escrever se você não fez as partes, as etapas anteriores. Então a gente precisa sim ler os artigos, a gente precisa sim definir técnicas de métodos que a gente vai aplicar, a gente precisa sim fazer as análises dos nossos dados, seja pesquisa qualitativa, seja pesquisa quantitativa, para aí sim sentar e conseguir escrever. Eu sei que muitas vezes orientadores e orientadoras acabam pressionando para mandar uma parte escrita até para acompanhar, ver se a pesquisa está sendo feita ou não. Então assim, entre num acordo, converse, olha, eu estou fazendo essa parte da análise, né, ou eu estou fazendo essa parte das leituras, manda ali uma lista de atividades, tenta acordar com o orientador e com a orientadora para poder explicar que você vai escrever mais para o final, quando já tiver feito pelo menos uma parte da revisão de literatura, ou pelo menos uma parte da análise, porque realmente se você tentar escrever sem fazer essa etapa, você não vai ter o que escrever. Terceira dica para você escrever super tranquilo o seu artigo. E daí? Você tem que colocar no seu artigo sugestões de futuras pesquisas, para onde a sua pesquisa está levando, quais são os caminhos que a sua pesquisa está abrindo. Não adianta você dizer, ah, eu encontrei isso. E daí? O que eu faço com isso? Você precisa, sim, separar um espaço no seu artigo para sugerir futuras pesquisas. Alguns autores até comentam que em artigos específicos de revisão de literatura sistemática, eles indicam 20% do texto do artigo ser só sobre sugestões de futuras pesquisas.
Claro, isso é uma dica específica para artigos científicos de revisão sistemática, mas nos artigos empíricos também tem que ter um espaço ali, uma seção sobre sugestões de futuras pesquisas. O e daí? O que eu faço com isso? É o pensar, é o mastigar a nossa pesquisa. Então, se dedique a trazer para que servem esses seus resultados, para que esses resultados que você encontrou na sua pesquisa, quais são os caminhos que eles se abrem para que as próximas pesquisas, então, consigam, a partir dos teus resultados, avançar a ciência, avançar nas descobertas. Então, se dedique também a trazer uma parte do seu texto com sugestões de futuras pesquisas. O e daí é muito importante. Quarta dica, então, é ampliar a visibilidade. Isso aumenta a possibilidade da sua publicação ser mais vista por outras pessoas. Algumas dicas, então, para ampliar essa visibilidade. Primeiro, escolher a revista científica que você quer submeter. Não adianta nada a gente escrever um artigo e aí tá, e daí? Agora eu vou publicar onde? Cada revista científica tem características próprias, tem uma estrutura muito bem organizada, um escopo, enfim, eles têm toda uma diretriz para os autores, para as autoras. Então, até antes, às vezes, de você escrever ou começar a escrever o seu artigo, já escolhe qual é a revista que você pretende submeter para já escrever dentro das diretrizes dos autores e das autoras daquela revista, dentro da estrutura, dá uma olhadinha nos artigos que foram publicados no último número daquela revista para ver como está estruturado, se o escopo é o mesmo escopo da sua pesquisa, para já alinhar com a linguagem daquela revista. Isso já elimina, assim, 99%, né, das truncadas, às vezes, que a gente recebe um desk reject, mas é porque é meio óbvio, assim, a nossa pesquisa fala sobre A e a revista é focada em B. Então, já evita uma série de problemas se você já olhar a sua revista antes mesmo de escrever o seu artigo. O que ajuda também a ampliar a visibilidade da sua pesquisa é publicar, claro, em inglês, mesmo que sejam revistas científicas publicadas no Brasil. A maior parte das revistas hoje eu tenho observado que tem aceitado ou tem pedido para os autores escreverem o artigo em português e em inglês. Por quê? Porque aumenta a visibilidade global. O idioma inglês é o idioma universal da ciência, né? Eu aqui no Brasil, ou uma pessoa lá na China, ou uma pessoa lá na Austrália, ou uma pessoa, sei lá na África do Sul, todos nós falamos inglês. Então, eu consigo ler as pesquisas dessas pessoas, essas pessoas conseguem ler as minhas pesquisas, porque o idioma inglês acaba sendo o idioma mais utilizado para comunicação científica. Então, se você escreve o seu artigo em inglês, aumenta a possibilidade de outros pesquisadores no mundo inteiro lerem a sua pesquisa, lerem o seu artigo e citarem a sua pesquisa, citarem o seu artigo. Outro cuidado que você deve ter é na forma como você escreve título, resumo e palavras-chave, principalmente em inglês. Dê uma olhada quais são as palavras-chave que são usadas por outros pesquisadores, quais pesquisadores ou quais palavras-chave os pesquisadores ou as pesquisadoras que pesquisam a mesma coisa que você usariam para encontrar o seu artigo, porque isso aumenta muito a possibilidade de você ser encontrado nos resultados dos motores de busca de bases científicas no mundo todo, e aí, de novo, aumenta a visibilidade da sua pesquisa. Eu até já falei aqui no canal sobre SEO, né, que é essa engenharia de busca, né, de otimização da busca, e quais palavras-chave você deve utilizar no título, resumo e palavras-chave para o seu resultado aparecer mais quando as pessoas fizerem buscas de artigos científicos. Eu vou deixar o cardzinho desse vídeo aqui em cima. Quinta dica, então, parece meio óbvia, mas não é. Escrever para os leitores. O que isso significa? Eu sempre digo que ninguém aprendeu a ler pensamento ainda. As pessoas, elas vão ler e vão avaliar o que você escreveu no seu texto. Logo, você precisa escrever o seu texto pensando em quem vai ler. E quem é que vai ler o seu texto? Os revisores e as revisoras, os editores e as editoras da revista científica que você vai submeter. Então, você precisa escrever numa linguagem que essas pessoas vão compreender. Em que sentido isso? Por exemplo, se a minha pesquisa ela é uma pesquisa na área de marketing e as pessoas que vão ler o meu artigo, os revisores, as revisoras, já estudam, já conhecem os principais conceitos da minha área, quanto mais focado, mais eles conhecem, não precisa explicar os primórdios do marketing, eles já sabem disso. Então, eu posso focar nos conceitos que eu realmente estou trazendo, que eu realmente estou trabalhando na minha pesquisa. Então, a ênfase da forma como você escreve muda um pouquinho quando a gente começa a pensar nos leitores do nosso artigo. Isso é muito importante na hora de escrever o nosso artigo.
A dica número 6 também tem a ver com a dica número 5, né? A ênfase que a gente dá no texto que a gente está escrevendo. Que tipo de artigo você quer fazer? É um artigo onde você vai explicar os passos metodológicos que você seguiu, porque é uma revista científica mais voltada para metodologia? Ou não, é um artigo extremamente empírico, que eu quero realmente publicar os meus resultados, os resultados da minha pesquisa, e aí eu vou focar então nesse processo dos resultados, o que eu encontrei, discussões e futuras pesquisas. Então a gente muda a ênfase do que a gente está apresentando no artigo conforme a forma como a gente vai, ou aonde a gente vai publicar aquele artigo. E essa ênfase no texto vai mudar até, às vezes, do escopo da revista. De repente, se o meu artigo, eu trabalho, por exemplo, a minha pesquisa é sobre experiência do consumidor na área da educação. Se eu for escrever os resultados da minha pesquisa para uma revista na área do consumidor, do marketing, eu tenho uma ênfase. Se eu for pegar esses mesmos resultados e escrever para uma revista da área da educação, os mesmos resultados, eu tenho outra ênfase, porque a área que eu vou submeter é a educação e não o marketing. Então a gente precisa avaliar de novo qual revista a gente vai submeter para ver qual vai ser a ênfase que a gente vai dar no nosso texto. Isso aumenta bastante a aceitabilidade do artigo ali no processo, né? O editor, a editora vai entender melhor o que você fez na sua pesquisa e provavelmente vai passar para as próximas etapas, vai passar para os revisores, para as revisoras, para lerem o teu artigo. 7ª dica. Artigo não é uma mini monografia. Então, não adianta você pegar exatamente o que você colocou lá na sua monografia ou na sua dissertação, na sua tese, tirar umas partes e colocar no artigo, porque as proporções são diferentes. No artigo, provavelmente você vai dar mais, por exemplo, se é um artigo empírico, você provavelmente vai dar mais ênfase aos resultados e às sugestões de futuras pesquisas do que a revisão de literatura. Não precisa fazer exatamente a mesma proporção de revisão de literatura do que você fez na sua dissertação, na sua tese, que provavelmente você tinha mais espaço para explicar. Você fez um acompanhamento mais longitudinal da literatura, quando no artigo, de repente, você tem que ser mais objetivo. É isso, está aqui a fronteira do conhecimento. Então, você precisa avaliar as proporções, né, do texto em relação à revista que você vai submeter. E aí sim, se você está fazendo a partir das pesquisas que você fez na sua dissertação, na sua tese, aí sim pegar os dados, as informações que você usou na sua dissertação, na sua tese, para reescrever o artigo com as proporções, né, de acordo com a revista que você vai submeter. E não é uma mini monografia, não adianta só tirar de lá e organizar no artigo, porque isso não vai funcionar, vai ficar meio capenga. E a última dica que eu dou então, que é a dica 8, é muito cuidado com as referências. É muito importante que você referencie tudo para não cogitar, né, não cair no problema do plágio. Organize muito bem as suas referências, referencie da forma correta, porque isso passa credibilidade para a sua pesquisa. Eu até já falei aqui no canal sobre a importância das citações das referências no nosso artigo, nos nossos documentos. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima do vídeo que eu fiz falando sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado, então, dessas 8 dicas para você, então, escrever o seu artigo científico. Acho que agora ficou mais claro quais são os principais cuidados que você precisa ter na hora de escrever o seu artigo científico para submeter para uma revista científica. Tenho certeza que se você tomar esses cuidados aqui e seguir essas 8 dicas, vai aumentar muito a possibilidade de você passar pelo processo, então, de revisão por pares e, quem sabe, então, publicar o seu artigo, que aí sim é a última etapa da pesquisa. Você usa algumas dessas dicas? Não sabia? Sabia? Tem outras dicas? Deixa aqui nos comentários, eu adoro saber. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Até!